Hoje vou mostrar para vocês como calcular em apenas 4 passos os macronutrientes da sua dieta. Eu me chamo Rodrigo, sou engenheiro químico, treino e faço dieta já há uns 2 anos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative o sino para notificações. Mas o que são macronutrientes? Macronutrientes são os alimentos que necessitamos em maior quantidade para o nosso organismo, enquanto que os micronutrientes são as vitaminas, os minerais. Os macronutrientes eles estão divididos em proteínas, gorduras e carboidratos. As proteínas elas têm em 1 grama de proteína 4 kcal de energia, enquanto que as gorduras têm 9. Em 1 grama de gordura você encontra 9 kcal de caloria. E os carboidratos, a mesma coisa da proteína. Em 1 grama de carboidrato você tem 4 calorias. Só dando um exemplo de proteína, em 100 gramas de frango pesado cru, por exemplo, você tem 20 gramas de proteína. O primeiro passo é você saber a sua necessidade calórica diária. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que você pode entrar. Lá nesse link você vai entrar com seus dados de peso, altura, idade, e ele vai gerar para você quantas calorias você deve consumir, sendo homem ou mulher, dependendo do seu nível de atividade. Só para ficar mais fácil de entender, vou dar o exemplo de uma pessoa que pesa 80 quilos em 2 situações. Na primeira, ela está querendo perder peso, então ela vai consumir 2.000 calorias por dia. Na outra, ela quer subir de peso, quer ganhar massa, então ela vai consumir 3.000 calorias por dia. O segundo passo é você calcular a quantidade de proteína que você deve ingerir durante o dia. A proteína tem função fundamental na manutenção e construção do nosso organismo. Não só na manutenção e construção dos músculos, mas ela faz parte da construção dos nossos órgãos, manutenção, enzimas, parte hormonal. Então, é bom você saber, as proteínas elas são de origem animal ou vegetal. As de origem animal elas têm uma melhor digestibilidade, por exemplo, nas carne vermelha, frango, peixes. Já as de origem vegetal você também encontra, tanto que os veganos se alimentam de proteína de origem vegetal. Então, você vai encontrar a quantidade de proteína necessária para o seu dia em origem vegetal também. Só que é um pouco mais difícil a digestibilidade. Existem recomendações e estudos, pessoas que treinam consomem em média 2 gramas de proteína por quilo corporal. Nesse caso do exemplo, uma pessoa de 80 quilos, tanto na fase que ela está diminuindo de peso, quanto na fase que está ganhando peso, vai consumir 2 gramas por quilo corporal por dia. Então, 80 quilos, 2 gramas seriam 160 gramas de proteína por dia que essa pessoa está consumindo. E como para cada grama de proteína existem 4 calorias, então nas 160 gramas de proteína que ela está consumindo, ela consome 640 calorias por dia. O terceiro passo é você calcular a quantidade de gordura que você vai consumir no dia. E por que não carboidrato? A gordura, assim como a proteína, tem função fundamental na nossa regulação hormonal, na construção de membranas celulares e no fornecimento de ômega 3 e ômega 6, que o nosso corpo não produz. Por isso é importante consumir gordura. As gorduras podem ser monoinsaturada, poliinsaturada e saturadas. Você deve optar pelo consumo de gordura monoinsaturada. Qual a gordura monoinsaturada? Você encontra normalmente ela em estado líquido. Por exemplo, o azeite de oliva. Outras fontes muito boas de gordura boa, são o abacate, a castanha, o amendoim. Você encontra a gordura boa. As recomendações são de consumo diário de 1 grama de gordura por quilo corporal. Então, nesse exemplo, tanto para perda de peso quanto para ganho, o consumo de gordura diário vai ser de 80 gramas por dia. Como em 1 grama de gordura tem 9 calorias, então essa pessoa vai consumir 720 calorias por dia. No acumulado, consumindo a proteína, 640 gramas de proteína com 720 gramas de gordura, essa pessoa já consumiu durante o dia 1.360 calorias. Um fato interessante
é que, por exemplo, esse indivíduo, digamos que ele tem 20% de gordura corporal, que é uma gordura é um percentual de gordura bastante realista com a população brasileira. Ou seja, 20% de gordura do peso dele, que é 80 quilos. Então, 20%, 16 quilos é só gordura no corpo dele. 16 quilos, 16 mil gramas. Então, se cada grama de gordura tem 9 calorias, esse indivíduo ele tem 144 mil calorias. Essas calorias que estão acumuladas em forma de gordura, digamos que esse indivíduo necessita, parado durante o dia, para sobreviver 2.000 calorias por dia. Ou seja, se ele tem armazenado 144 mil calorias, então, se ele parar de comer, simplesmente ficar se alimentando, tomando água, tomando algumas vitaminas, mas sem ingerir comida, ele vai ter, dividindo 144 mil calorias por 2.000 calorias por dia, significa que ele pode sobreviver aproximadamente 72 dias sem se alimentar. Por isso que o nosso corpo ele mantém uma gordura acumulada para o período que a gente estiver passando necessidade. O quarto e último passo é o cálculo dos carboidratos que você necessita durante o dia. Os carboidratos, eles são a fonte mais rápida de energia para o nosso corpo. Antes de treinar, por exemplo, é comum você ingerir uma quantidade de carboidrato, que esse carboidrato vai lhe dar a energia necessária para o treino. Assim como depois do treino, quando o seu corpo precisa se recuperar, é importante uma ingestão grande de carboidrato, para que seu corpo possa se recuperar e ajudar na própria síntese de proteína e reconstrução muscular. Agora aqui no cálculo dos carboidratos que a gente vai ver a diferença. Um indivíduo que está querendo perder peso e precisa consumir 2.000 calorias por dia, ele já consumiu 1.360 entre proteína e gordura. Então, a diferença, 640 calorias, é a quantidade que ele precisa consumir de carboidrato. Assim como na proteína, o carboidrato, em 1 grama de carboidrato, tem 4 calorias. Significa que essa quantidade de calorias, dividido por 4, ele vai precisar consumir mais 160 gramas de carboidrato durante o dia. Nessa fase de perda de peso, é importante optar por fontes de carboidrato que tenham fibras. Frutas de baixo índice glicêmico, frutas pouco calóricas, como morango, melão, melancia. É importante consumir, por exemplo, aveia, que tem fibras, vai manter a sua saciedade por mais tempo. Opte por pão integral, arroz integral. As comidas integrais como um todo, elas ajudam bastante nessa fase de perda de peso. Já no caso da pessoa que está querendo subir de peso, das 3.000 calorias que ela precisa durante o dia, ela já consumiu 1.360. Então faltaria consumir 1.640 calorias no dia. Ou seja, se cada grama de carboidrato tem 4 calorias, faltaria ela consumir 410 gramas de carboidrato. Nessa fase de ganho de peso, ganho de massa, o consumo de carboidrato já é mais liberado. As fontes de carboidrato já são mais fáceis de serem encontradas. Por exemplo, frutas de alto índice glicêmico, como a banana, por exemplo. E aí você pode optar pelo arroz branco comum, macarrão. Mesmo assim, é importante a manutenção do consumo de aveia, fontes de fibras. Tente manter uma ingestão diária de pelo menos 40 gramas por dia de fibra, que isso vai ajudar em toda a regulação do seu intestino como um todo. Só para recapitular os 4 passos: primeiro, calcule sua taxa metabólica basal. Segundo, calcule a quantidade de proteínas que você precisa consumir, as gorduras que você precisa consumir e, por último, a quantidade de carboidrato necessário para manter a sua dieta bem equilibrada. Existem pessoas que optam muitas vezes por vários tipos de dieta intermitente, dietas às vezes de passar muitas horas sem comer. Mas o mais saudável é você manter a ingestão de alimento fracionada ao longo do seu dia. Assim como você deve manter a consistência na sua dieta. Não é porque você treina de segunda a sexta que no sábado e domingo você vai chutar o balde. Mantenha um consumo consciente nos seus fins de semana também.
Aqui no canal você vai encontrar informações sobre vários assuntos relacionados a treino, dieta. Confira na playlist, nos outros vídeos e em breve novos vídeos sobre vários assuntos. Deixe um comentário, sugestão. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima.